Poupar dinheiro não tem sido um costume do brasileiro. Pelo menos é o que diz uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. Os dados mostram que 70% da população não conseguiu guardar um pouco da renda no último mês de novembro. Mas por que isso acontece? Lucas Barros, que é economista, é quem explica pra gente. Lucas, muito obrigada pela presença aqui no programa. Por que o brasileiro tem tanta dificuldade, Lucas, em poupar dinheiro? É uma questão de hábito? Então, olha só, a própria pesquisa que o SPC nos trouxe recentemente, mas que foi produzida em novembro do ano passado, ela revela várias questões sobre a poupança no nosso país, né? Uma delas é que a população que recebe mais que 5 salários mínimos, que é em torno de R$ 4.600, 30% dessa população são os que poupam. Os outros 66%, em torno disso, acabam não tendo o hábito de poupar. Ou seja, até quem ganha mais não tem esse hábito, pelo visto, ou poucos têm esse hábito, mesmo ganhando mais. Mesmo ganhando mais, existe pouco esse hábito. Agora, o que é importante a gente entender também é que somente 1% da população brasileira é que recebe acima de R$ 12.000. Então, assim, uma família, a pesquisa trata-se de renda familiar, não renda média pessoal. Então, uma família que recebe R$ 4.000, R$ 5.000, ela tende a consumir com escola, prestação de carro, prestação de casa. Toda a sua renda acaba indo para o consumo, até plano de saúde mesmo. R$ 5.000 para uma família, é claro que não é a realidade das famílias alagoanas, por exemplo, que vivem com bem menos que isso. É de uma minoria, na verdade, é de uma minoria, infelizmente. Mas mesmo assim, tudo isso acaba indo para o consumo. E as despesas são altas, né? A gente toda semana aumenta a gasolina, aumenta o leite, aumenta alguma coisa, aumenta o café, né? Os serviços também, a tendência é o encarecimento. Como é que a gente consegue poupar, Lucas, diante dessa realidade, né? A gente sabe que a inflação está aí, né? Mesmo, né, disfarçada muitas vezes, mas está aí, né? A gente vai ao supermercado toda semana e vê que aumenta alguma coisa ali. Como é que a gente consegue poupar diante de tantas despesas e dos preços disparando, assim, toda semana praticamente? Olha, tem uma questão muito importante, assim, além dessa propensão ao consumo que a maioria das famílias brasileiras acabam tendo, tem um item cultural, como você mesmo falou, que é extremamente importante, que é o consumo, a busca por cada vez mais consumo e a imitação dos padrões desses consumos. Então, às vezes, não tenho uma renda que me permita ter certos bens, mas como eu sei que o meu vizinho consome, eu vejo na TV as pessoas consumindo. Então há um estímulo para o consumo também, né? Então, por isso que é muito importante a mudança desse paradigma, a mudança desses hábitos e a gente aprender a viver com o que realmente nossa renda condiz. Então, tentar não copiar esses hábitos de consumo que não fazem parte da nossa classe social, digamos assim. A gente adaptar os padrões da nossa família de acordo com nossa renda, para não se endividar e assim poder começar um planejamento para uma poupança. E aí, desse modo, existem vários métodos para poder se iniciar. Você pode determinar uma renda fixa do que se recebe. Para quem recebe salários fixos, que também, como a gente sabe, com o aumento do desemprego, muita gente perdeu os empregos, não necessariamente tem uma renda fixa, acaba indo para o empreendedorismo que... acaba sendo forçado a empreender, como disse a Renata há pouco, né? Exatamente. E aí a renda de um empreendedor dessa situação não é uma renda fixa, mas ele pode estipular uma porcentagem mensal para a poupança dele. Agora, sempre tendo consciência de que, assim, a vida que ele tem que ter é aquela de acordo com a renda. E, claro, a gente tem que buscar sempre a melhoria de diversos modos. Buscar, por exemplo, a redução das desigualdades sociais no nosso país é extremamente importante, porque 50% da população brasileira vive com uma renda média abaixo dessa que
que a pesquisa apresentou. Agora cá para nós, Lucas, os juros no Brasil são altíssimos, né? O nosso cheque especial tem uma taxa, a maior taxa do mundo, né? Cartão de crédito nem se fala. Então tudo isso também dificulta esse hábito de poupar, né? Com certeza. Se a gente não tomar cuidado na questão do consumo e acabar se endividando, quem está endividado não tem condições de poupar, tem que pagar as despesas. Tem que pagar as dívidas primeiro para você pensar em poupar, para poder pensar em investir. Porque os juros das despesas, seja ela cheque especial, cartão de crédito, algum empréstimo que você venha a fazer, é sempre maior do que qualquer investimento que você pense em fazer. Por exemplo, a caderneta de poupança, que é o método mais comum de se poupar, além de deixar o dinheiro em casa. Ainda vale a pena guardar aquele dinheirinho extra na poupança? Vale por uma questão de facilidade no retorno daquele dinheiro. Então, para a população que tem... A pesquisa mostrou, por exemplo, que a população que poupa, que já é pouco, poupou em média R$400. Então, não é uma poupança muito alta, mas é uma poupança que, para um momento de emergência financeira, você tem que estar com esse dinheiro disponível. Uma emergência médica, um falecimento na família, de repente você esqueceu de fazer algum pagamento, você tem um dinheiro guardado, não precisar cair no cheque especial ou nos juros de cartão de crédito, é extremamente importante. E tem que se ter essa preferência pela liquidez, o dinheiro mais fácil. Porque alguns investimentos você não consegue retirar com tanta facilidade. Geralmente tem um prazo, que são os investimentos que têm juros mais altos. Então, uma poupança, pelo menos, se iguala ou se aproxima à própria inflação. Lucas? E mais imediata, simples, né? Mais imediata. Agora, Lucas, por falar em poupar, qual é a porcentagem média, pelo menos, do nosso salário? Qual porcentagem média do nosso salário, na verdade, nós devemos poupar a cada mês? Assim, quanto, por exemplo, quem ganha 1.000, quanto é que tem que guardar ali todo mês para ter uma reservinha? Olha, isso cada pessoa vai ter que se colocar o quanto se pretende poupar de acordo com o objetivo que se quer ter. Se quer, por exemplo, fazer uma viagem no final do ano, você coloca uma meta. Eu quero ter, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$5.000 no final do ano para fazer uma viagem. Tem que ter ou para meta, mudar foco, de carro. né? Tem que ter foco. Tem Primeiro que ter meta. passo. E tem que saber o quanto se quer. E quanto se pode ter, né? Porque uma pessoa que tem uma renda de R$1.000, a tendência dela consumir toda aquela renda mensalmente é muito fácil, muito rápida. Então tem que se planejar, tem que se organizar para poder ter uma sobra. E aí tem, como eu falei para você, tem dois métodos que você pode fazer. Ou de estabelecer uma renda fixa, por exemplo, R$100 todo mês eu vou guardar na poupança. Na poupança, às vezes não, é sempre melhor do que guardar em casa, principalmente quando é uma renda mais baixa, uma rotatividade maior, porque ela pelo menos mesmo já tendo juros ali de 0,5% ao mês, mas no final do ano, se a inflação for baixa, ela pelo menos não há uma perca tão grande como você tendo o dinheiro guardado em casa, que tem um próprio risco de assalto e tudo mais. Está mais seguro. O governo, inclusive, assegura que até R$50.000 o dinheiro na poupança é garantido. Então, não há risco de você guardar esse dinheiro na poupança, como houve no passado. Então, uma renda fixa, estabelecer R$100, R$50, de acordo com a condição da família, ou então uma porcentagem, se é 10%, se é 20%. Vai depender muito da renda da pessoa. Vai depender muito da dinâmica de cada família. Agora, Lucas, é importante que os pais estimulem esse hábito, né, de poupar, de planejar gastos, inclusive, nas crianças, desde cedo? Fazer com que ele aprenda, por exemplo, quais são as despesas de casa. Ter claro isso, ter clareza. Não é comum nas famílias brasileiras como um todo, inclusive eu me incluo nessa situação durante a minha infância, mas modifiquei isso depois que casei, de mostrar claramente, discutir quais são as despesas de casa, com o que está sendo gasto a renda todo mês. Ter clareza, uma planilha dizendo, olha, de escola é tanto, passagem... Um orçamento bem detalhado, Um orçamento né, detalhado Lucas? E que todos possam ter conhecimento dentro da família, claro. Na família, você saber justamente quando se recebe,
o quanto se gasta e detalhar essas questões. Isso ajuda, inclusive, no próprio planejamento que você queira ter. Para fazer uma poupança, por exemplo, você poder sobrar dinheiro, você precisa conhecer o quanto você recebe, o quanto você gasta e o quanto você está devendo, para você poder fazer esse planejamento. E no orçamento familiar, que é disso que se trata a pesquisa, eu acho que facilita nesse sistema de educação financeira. As escolas podem ser grandes parceiras nessa situação. Pode ter disciplinas de educação financeira, palestras sobre a educação financeira. É importante que as escolas abracem essa causa também, né, Lucas? Com certeza, porque isso educa e estimula com que as pessoas, por exemplo, tenham consciência daquela renda que tem disponível, que consiga achar soluções inovadoras mesmo para sair dessa situação que a gente vive no Brasil, pelo menos desde 2008, a crise de 2008, que nem sempre se acreditou que atingiria o Brasil, a gente vem sentindo cada vez mais, né? O aumento do desemprego, a baixa da renda com o aumento da inflação. Então, tudo isso precisa ser conversado, discutido, não só a renda familiar como aquela que entra e aquela que sai, mas dentro desse contexto que está interligado, né, a gente tem que prestar mais atenção no noticiário econômico, né? Porque geralmente muitas pessoas não gostam, não entendem, mas eu acho que a gente tem que ter mais atenção em relação a esses índices, a essas taxas todas, que fazem parte do nosso dia a dia e comprometem também, né? Com certeza. Inclusive tem algo que me entristece um pouco, que é o famoso economês, né? Exato. É o linguajar econômico do noticiário, que dificulta mesmo o entendimento. Infelizmente, a gente tem uma população com baixa educação, a gente precisa melhorar muito isso. Eu acho que a educação financeira está condicionada à redução, à extinção, na verdade, do analfabetismo, para você ter pessoas esclarecidas, que saibam fazer contas, que saibam ler, consigam detalhar a sua gestão financeira. Precisa que eles saibam pelo menos ler e escrever. Exato, E entender o que está sendo colocado. Então, isso também está ligado com a questão de educação financeira. E isso precisa ser ultrapassado para a gente poder discutir, por exemplo, grandes investimentos. Então, se fala muito nos noticiários sobre o Tesouro Direto, mas é algo ainda pouco entendido pela maior parte da população. Inclusive por pessoas que são mais da área, é difícil acesso, porque precisa de intermediário, precisa de um banco, de um investidor para que faça essa gestão. Então, é preciso que a gente consiga resolver na base esses problemas de analfabetismo, desigualdade social. Sem dúvida, e tudo isso ajuda, para a gente avançar. Né? Sem dúvida. Então, a questão de hábito e de planejamento também, né? De nós pararmos e fazermos um orçamento mais claro, mais bem elaborado e realmente ficar mais atentos aí aos nossos gastos, né? E ao consumo, né? Pensar 2, 3 vezes, né, Lucas, antes de comprar qualquer coisa que não haja necessidade, é claro. Obrigada pela presença aqui no estúdio, trazendo essas informações tão importantes sobre o ato, né, a importância do ato de poupar, viu, Lucas? E o Pauta Especial de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã às 11h30 da manhã e com reprise às 4h30 da tarde aqui na sua TVE. Até lá, então!